Muito boa noite, está começando mais uma edição da temporada 2024 do seu, do meu, do nosso Fecha Conta, sucesso absoluto, porque aqui é a casa de todos os nossos amigos. Hoje, para compor o Fecha Conta dessa noite, um especialista, arquiteto, urbanista, uma das mentes mais brilhantes que eu já conversei em toda a minha vida. Temos a honra de compor o Fecha Conta dessa noite, pré-candidato a prefeito da cidade de Cotia, Fernando Confiança. Vem pra cá, meu irmão. Ixi, seja bem-vindo, meu irmão. Fica à vontade. Obrigado. Você que está chegando na live agora, muito boa noite. Já clica aí, já compartilha, já dá seu like, já manda para os amigos. Que hoje nós vamos falar com um especialista, conhece tudo da cidade, estatística, um estudioso nato, uma das mentes mais brilhantes. Eu vou falar para você, de Cotia, não. Talvez o Brasil e talvez o mundo. Uma honra receber Vossa Excelência, pré-candidato aqui, Fernando Confiança, grande amigo. Boa noite, meu amigo. Tá recebendo? Isso, legal. Oi, boa noite, Kinshi. Olha, obrigado das palavras. Você sabe receber a gente muito bem aqui na sua casa, viu? Minha casa é sua casa. Meu ilustríssimo, antes da gente falar de política, de qualquer coisa, eu quero fazer um adentinho. Por que do apelido Confiança? Meu sobrenome é Breviglieri e meu pai montou um depósito de materiais de construção ali. Hoje tem ali o Habib's, mas é a entrada do Aracan, para quem é mais antigo da cidade, no quilômetro 33. E para colocar no nome do depósito Breviglieri Materiais de Construção ia ser bem difícil das pessoas gravarem, né? E pronunciarem. Né? E a confiança é uma virtude que o meu pai preza bastante e ele colocou, então, em homenagem a essa virtude, Confiança Materiais de Construção. A partir dali, a população esqueceu o nosso sobrenome e ficou o Marcos Confiança e o Fernando Confiança. E eu vou falar para o senhor, muitas casas têm os alicerces e as paredes e os reboques com material de construção lá do depósito. A história do depósito é interessante porque, na época, tinha uma certa demora para entregar materiais e o meu pai não gostava de que isso acontecesse com os clientes. Então, tem histórias de clientes que foram até o balcão, fizeram as compras e quando chegaram lá no terreno, o material já estava sendo entregue. Legal. E o papai está bem? Está bem, com saúde, graças a Deus. Nossa, isso é um valor inestimável para mim. Vamos falar um pouquinho dos seus estudos, quando você começou a se projetar na arquitetura e no urbanismo. Kinshi, eu tenho uma origem, né, até pelo comércio, crescendo atrás de um balcão de materiais de construção. E, menor de idade ainda, fiquei trabalhando, oferecendo os materiais. Às vezes a pessoa ia comprar lá um cotovelo, né, um joelho para fazer o encanamento, e eu via que ele não tinha pedido a cola para fazer a colagem, né, do encanamento. Eu falei, o senhor não está precisando da cola? Ele falou, puxa, muito obrigado de você ter me lembrado. E ali, quando eu fiz 18 anos, eu falei, nossa, agora eu já posso tirar a carta de motorista. Mas aí, junto com a carta de motorista, eu também virei motorista de caminhão de materiais de construção. Então, aprendi a carregar madeira, a carregar pedra, junto, né, com os nossos ajudantes. E a linha para ir para a arquitetura foi justamente quando eu fui percebendo que o comércio é um tipo de trabalho mais imediatista,
mas a gente precisava trabalhar com um pouquinho mais de planejamento, pensar a casa como ia ficar melhor, a cidade, assim que eu fui, resumidamente, chegando até a arquitetura, já com os meus mais de 20 anos, né? E como foi essa trajetória de chegar até um castelo? Eu quero que você conte essa passagem para a gente. Bom, uma das faculdades que eu estudei foi desenho industrial. O desenho industrial te explica como fazer, por exemplo, o formato do painel do carro, o tamanho do volante, que distância que vai estar o câmbio, essas coisas, né? O desenho industrial faz tudo isso. Mas eu me especializei em luminárias. Eu sou desenhista de luminárias também. E dali, fazendo os projetos de iluminação, eu comecei a estudar também todos esses efeitos luminosos. E... ok, obrigado. O pessoal está me orientando aqui como segurar o microfone aqui. Eu também dou umas enroscadas aqui também. Bom, e eu, fazendo os projetos de iluminação, acabei encontrando um projeto em Campos do Jordão. Campos do Jordão tem uma arquitetura bem particular, e eu precisei fazer pesquisa fora do Brasil, e fui estudar, então, na Itália, na Espanha e Portugal, de como fazer os efeitos luminosos com aquela característica para a cidade de Campos do Jordão. Grazie tanto. E ali, estudando, conheci outros profissionais, e uma arquiteta, então, de Madrid, veio até meu escritório com o desafio de nós fazermos a iluminação e a revitalização de um castelo na Espanha, chama Castelo de Belmonte. E esse trabalho foi um espetáculo. Ficou realmente hoje uma área que era totalmente abandonada ainda, né, porque é muito antigo, e hoje é um local de turismo forte da Espanha. Fica na cidade de Cuenca. Depois... não sai agora da live, não, mas depois anota aí e dá um Google, vai pesquisar sobre Castelo de Belmonte. Fernando, a gente está passando em um momento, que foi aprovado em Câmara, sobre a verticalização e com a consequência de leilões de prédios públicos, né? Vamos falar um pouquinho, vamos entrar na sua especialidade, o senhor é doutor mestre em urbanismo e arquitetura, verticalização. Bom, a verticalização de Cotia ela foi proposta em agosto de 2022. E isso foi levado para a Câmara de Vereadores sem fazer uma consulta pública. Quando você vai fazer essa mudança na cidade, você precisa conversar com os moradores. A cidade ela só existe por conta das pessoas que moram nela. Se tirarmos todas as pessoas, nada serve. Não adianta você ter lá um prédio de prefeitura se não tem munícipe, então isso não tem utilidade. Então, existe o Estatuto das Cidades que diz, você, para fazer qualquer mudança na cidade, você tem que consultar a população. Em agosto, então, de 2022, foi aprovado na Câmara dos Vereadores uma verticalização também, mas sem consultar a população. Eu não fui consultado, o senhor foi? Não, não teve. E foi aprovado por unanimidade, por todos os vereadores que estão hoje lá na Câmara, né? Bom, um grupo de moradores, nós passamos algumas orientações para ele, justamente por isso, pela falta de audiência pública, e o Ministério Público acolheu e invalidou, então, esse zoneamento com prédios altos em Cotia. Muito bem. O processo todo, quando chegou agora, no ano passado, o Ministério Público exigiu que fossem feitas as audiências públicas. Essas audiências públicas começaram em agosto de 2023, em dezembro de 2023, a partir do dia 14, ali no final do ano passado. Foram feitas 4 audiências públicas. A presença da população foi muito baixa, porque é um período de férias, né, e as localizações não foram muito favoráveis para a população ir. Por exemplo, uma das audiências foi realizada num sábado, e os ônibus não circulam em todos os bairros aos sábados, né? É verdade. Está vendo? Então, os locais
que foram escolhidos não foram tão adequados para todos participarem e a quantidade de audiências também não. E, apesar de tudo isso, os ônibus vão andar nos finais de semana, as pessoas também não podem ficar doentes também, né? Porque não passa o ônibus lá. Isso, também. E esse problema também, né? Tudo está conectado. Muito bem. Em janeiro foram feitas, então, mais 4 audiências públicas com base nos depoimentos que os moradores levaram no mês de dezembro. E uma última audiência pública, já com a lei, que é a que foi levada à votação, na Câmara dos Vereadores. E lá, a população toda que estava presente se manifestou contrária à verticalização, né? Existem vídeos que o pessoal pode pesquisar que mostra justamente isso. Mas, mesmo assim, foi aprovada a lei do plano diretor e também a lei de verticalização. Acontece que isso colocou a nossa cidade numa insegurança jurídica muito grande, porque, apesar de ter sido aprovada, essa lei agora precisa ser homologada pelo Ministério Público. Então, agora imagina os investidores que querem construir os seus prédios, se eles vão investir valores altos, né, para construir um prédio é bastante dinheiro. E aí, e se o Ministério Público não aprova essa lei que foi consolidada na Câmara dos Vereadores? E esses leilões dos prédios públicos, o senhor, como especialista, não é minha área, só uma pergunta até particular minha, eles chegam no valor de mercado, leilão, ou é vendido muito abaixo esse valor? Olha, só na hora do leilão é que nós vamos saber, viu, Quinchim? Mas esse recurso que vai ser arrecadado, hoje nós temos em torno de 329 milhões em dívida da prefeitura em precatórios. Então, eu não sei se esses recursos vão poder ser realmente investidos na cidade ou se essas pessoas que estão com essas dívidas para receber da prefeitura, se elas não vão entrar com uma ação para resgatar esse dinheiro que a prefeitura deve. Prefeito, foram aprovados aí 35 andares, correto? 25. E o esgoto? Onde que vai todo esse esgoto? Eu queria até que o senhor falasse com propriedade. Nós temos tratamento de esgoto na cidade? Nós temos 80% do esgoto coletado de Cotia não é tratado. Então, a incidência dos prédios, nós não temos uma infraestrutura capaz de acolher todo esse impacto ambiental que nós vamos ter, Quinchim. E não é só o esgoto, né? Nós temos ruas estreitas, então a lei diz que foi aprovada e está esperando a homologação do Ministério Público, é que nós podemos ter prédios de 25 andares nos corredores comerciais. Por exemplo, a Avenida Matias de Camargo, ela pode ter prédios de 25 andares? Sim, mas a largura da Matias de Camargo vai comportar 75 metros do lado esquerdo e 75 metros do lado direito? Percebe? Como que vai mudar a nossa paisagem? Do jeito que está, nós já tivemos que proibir ambos os lados, justamente por causa do trânsito, o fluxo. Crescimento, a gente está falando de verticalização, esse crescimento desorganizado. Condomínio demais. Em condomínio ali, onde você vai, tem condomínio. E o trânsito, aí o pessoal ainda reclama do trânsito. A gente já está com problema de trânsito já há alguns anos. O senhor nascido, filho da cidade, a gente já tem alguns anos o problema de mobilidade urbana. Se projeta, se aprova, né? Eu acho que toda cidade grande tem que ter o desenvolvimento, eu acho bem legal, mas é muito mal estudado. Eu acho que falta técnicos nessa área. A gente está vendo aí, tem condomínios para todo lugar. E aí o pessoal está falando que, né, vamos entrar nesse quesito agora de plano diretor, assim, eu estou vendo uma coisa assim que é nebulosa, né? E ainda não deram a solução ainda. Qual a visão que o senhor tem disso, prefeito? Olha, primeiro vamos olhar para o prédio, que o prédio ele não tem só coisas ruins, mas ele precisa estar adequado ao espaço que a gente tem. A via,
as escolas, o postinho de saúde, diversos itens que fazem parte da vida da gente na cidade. Você não simplesmente está isolado lá dentro do seu prédio. Um monte de coisas acontecem ao redor da cidade, não é? Então, o meio ambiente é um dos argumentos, porque com o prédio talvez a gente não precise levar condomínios residenciais para grandes áreas de terra. Muito bem. Nós temos em Cotia diversos centros. Nós não temos um único centro. Nós tínhamos ali o Centro Velho, né, ou melhor, o Centro Antigo de Cotia, mas nós também temos o centro lá de Calcaia do Alto. O Caputera também precisa ser um centro. A região ali do Lajeado, né? Lajeado. Também precisa ser um outro centro comercial. Nós precisamos ter um outro, como é aqui na Granja Viana, um outro centro também. Então, como que nós nos deslocamos nesse centro? Por que nós saímos de casa? Nós saímos de casa para trabalhar, nós saímos de casa para estudar, para fazer um tratamento de saúde, para ir até um lazer, não é? E tudo isso nós estamos tendo que fazer hoje de automóvel. E o automóvel vai para a rua. E aí o transporte coletivo, quando ele não está com uma qualidade agradável de usar, aí você chama um Uber, mais um carro na via. Mais um carro. E esvazia o transporte público. Está vendo? Então, se nós não fizermos um transporte público atraente para as pessoas usarem os ônibus, dificilmente a população vai embarcar e a gente só vai aumentar a quantidade de pessoas com automóveis nas ruas, as calçadas. Em algum momento do dia você é pedestre, as calçadas elas não dão acessibilidade às pessoas que têm, por exemplo, uma mãe empurrando o carrinho de bebê pelas calçadas, ela não consegue, né? Você já deve ter visto uma mãe empurrando o carrinho dentro do leito carroçável. O próprio PCD. As pessoas com deficiência, elas não conseguem se deslocar na cidade. E como que ela também vai até o ponto de ônibus e vai conseguir acessar o ônibus? Então, se nós colocarmos realmente uma política que seja benéfica para as pessoas com necessidades especiais, vai ficar tudo melhor para todo mundo. Prefeito, o porquê de ter só uma empresa de ônibus atendendo a cidade e ainda não atende os bairros distantes? Olha, falta em Cotia a lei de transparência dos contratos firmados. De verdade, você não consegue ter acesso a essa informação no site da transparência. Então, é um mistério que a gente precisa, primeiro, olhar esse contrato. Mas não é só o ônibus que nós precisamos pensar como transporte coletivo. O Uber faz parte de um transporte coletivo. E para as ruas de Cotia, nós temos ruas estreitas e algumas são retas, mas ou nós estamos subindo ou nós estamos descendo, né? Exatamente. E nessa proposta de como que nós vamos fazer a pessoa que mora lá na parte mais alta do bairro sair da sua casa e chegar até onde está passando a linha de ônibus. Nós precisamos ter um outro modal. Eu, inclusive, estive numa empresa que trabalha com triciclos elétricos. Esses triciclos eles são capazes de transportar as pessoas. Eu realmente acredito que esse possa ser um instrumento muito interessante para a Cotia, porque daí ele pode pegar as pessoas nessas áreas mais distantes, levar até onde está o ponto de ônibus e vice-versa. E a gente acaba com isso gerando emprego para as pessoas, porque nós temos bastante pessoas que estão sem ingressar no mercado de trabalho. E nós podemos, com esse sistema, fazer essa situação mais confortável para a gente usar o transporte coletivo, cara. Prefeito, a gente vem numa ascensão aí de recapeamento das vias, de grande parte das vias da cidade de Cotia, e a gente tem um grande problema com a concessionária Sabesp. Porque o que acontece? Vem asfaltando, a Sabesp vem rasgando tudo atrás para passar encanamento novo. O que fazer numa situação dessa, prefeito? Olha, existe uma maneira de você centralizar
através de aplicativos de tecnologia, onde você faz uma gestão de obras. A cidade de Cotia, nós vemos ainda diversos terrenos que não estão ocupados. E um dia vai estar ocupado, e apesar de ter sido feito todo o asfalto, a ligação de esgoto vai ter que ser feita. Então, nós vamos ter que conviver com isso, mas a qualidade desse serviço de reparo precisa ser bem feito. E esse reparo não é feito pela Sabesp, mas por uma terceirizada da Sabesp. Então, para que a gente possa ter uma melhor qualidade da entrega desse corte, é necessário ter uma fiscalização. Tem que ter um fiscal da obra lá. Ilustríssimo Fernando, a gente vê os pré-candidatos, estamos em pré-campanha eleitoral, e metrô. O metrô vai vir realmente para a população? Aproveitar que nós estamos com os nossos internautas aí, e eles querem saber, porque é uma esperança, né? Eu fiquei sabendo que um metro é não sei quantos meses. Eu queria que o senhor eu não posso falar com propriedade, mas sim, o metrô vai vir para Cotia? Bom, o sistema de transporte, ele precisa parar, ele precisa se pagar, né? Hoje, os usuários pagam as passagens de ônibus e o sistema funciona muito embasado no recebimento das passagens. Para que as passagens do metrô possam ser pagas vindo até Cotia, nós precisamos ter 8 vezes mais moradores em Cotia. Então, se nós estamos aí na ordem de perto dos 300 mil habitantes, nós precisaremos ter em Cotia 2.400.000 habitantes, para que o metrô possa ser viável em Cotia. Então, não sei se essa é a cidade que a gente vai precisar viver, e até chegarmos nessa quantidade de pessoas, que ano nós estaremos? Eu acho que eu não vou estar vivo. Talvez os meus netos consigam, né? Estamos aqui na live, aqui, a Claudete Fusão, mandando ao Antônio Lopes. Paulo Generoso, Kinchin, abraço para você e abraço para o Confiança. Luiz Henrique também está mandando abraço. Vivi Gibulo, que foi entrevistado aqui. Super beijão para Vivi Gibulo. Ilustríssimo candidato. Você vê que nós somos uma cidade ainda pré-candidato, senão isso dá assim, multa. Né? Pré-candidato. Nós estamos numa cidade linda, que é Cotia, e toda cidade grande tem o seu problema. E a gente tem um grande problema chamado segurança pública. Temos aí instalado vários totens. Eu gostaria que o senhor desse uma explanada com a sua expertise, né, sobre o assunto segurança pública. Kinchin, a segurança pública, ela não é apenas o policial na rua. Nós precisamos ter uma ação integrada com educação, com trabalho, com ensino técnico, com assistência social, com a cultura. Tudo isso faz parte de nós termos um comportamento na cidade que não induz a pessoa a ir ao crime. Está vendo? Então, capacitação. Nós precisamos ter uma cidade que prefere não ir para o crime. Está vendo? Quando nós olhamos para isso, aí nós vamos falar, olha, então, na nossa cidade, nós precisamos trabalhar para melhorar ela. Outra coisa que nós não vemos muito, não vemos a divulgação dos canais de denúncias. Não é verdade? Exatamente, perfeito. Não existe um incentivo disso, não é acessível, a população não tem conhecimento disso. Então, tudo isso faz parte de uma proposta que possa melhorar a nossa segurança pública. Não basta o policial. Claro, o policial é fundamental, ele vai precisar levar uma mensagem para que a população venha para o lado dos investigadores, né? E não pensando que a polícia faz mal para a sociedade. Tá vendo? Exatamente. Essa mensagem a gente tem que mudar. Puxando um pelo outro, tudo se baseia também em educação. Vamos falar um pouquinho de educação, meu amigo. Vamos, Kinchin. O Kinchin não dá moleza, viu, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou deixar a autoridade tomar uma aguinha para dar uma descansada.
Mas, olha, a educação, nós temos que olhar para a escola como que precisa ser um lugar muito mais legal do que ficar em casa ou na rua. Isso não é só para o aluno, é também para as professoras, para os professores, para as pessoas todas que estão envolvidas nesse processo de educação. A escola, hoje, ela não para mais no ensino, ela cuida da alimentação das crianças, ela cuida também da socialização das crianças. E as crianças são o nosso futuro, mas os professores, eles também precisam de receber um treinamento contínuo, eles precisam se aprimorar, ter novos cursos de capacitação, está vendo? Então, a educação precisa seguir nessa linha. Hoje, os nossos índices, por falta desse tipo de política, mostram que a nossa cidade caiu o índice de conhecimento das crianças. Nós estamos vendo também nas crianças um aumento da obesidade infantil. E aí, visitando as comunidades, eu ouvi deles falar, olha, as crianças depois da escola não têm o que fazer. E existem na cidade entidades sem fins lucrativos que podem levar para as crianças atividades nesse contraturno escolar. Então, se estuda de manhã, de tarde, as entidades vão lá e vão dar aulas de esporte, ou vão dar aulas de música, de leitura, e tudo, ou qualquer curso que as crianças precisem naquela comunidade. Também chega no final de semana, hoje nós temos em torno de 17 mil famílias que estão amparadas pelo auxílio emergencial e Bolsa Família. Isso dá um orçamento em torno de R$ 680 por pessoa. Chega no final de semana, essas pessoas não conseguem sair de lá, então as escolas estão fechadas. Então, com esse convênio com as entidades sem fins lucrativos, dá para levar também atividades nas escolas, um centro de cultura também para os bairros. Nossa, pode ser muito bom. Imagina, sei lá, num bairro que tem afinidade com o samba, porque tem em Cotia, né? Graças a Deus tem essa cultura também, de nós termos uma escola de samba nesse bairro. A escola de samba vai gerar o quê para a sociedade? As pessoas podem aprender a costurar as fantasias e, nesse intervalo entre um carnaval e outro, começa a surgir aí, então, uma confecção, começa a gerar riqueza, começa a gerar renda para essas famílias, e a gente começa a tirar essas pessoas desse aprisionamento que os sistemas do Bolsa Família estão fazendo com as pessoas. Tem uma mulher que mora ali no bairro Panorama e está dentro desse sistema assistencial, R$ 600 por mês. E ela veio fazer uma entrevista aqui no quilômetro 26, uma entrevista de emprego, e ela precisou gastar R$ 63. Por quê? Porque ela precisa arrumar o cabelo. Como é que você vai fazer uma entrevista sem estar, né, pronta para a entrevista? Eu não sei se... Eu acredito que ninguém teria coragem de gastar 10% do seu orçamento para fazer uma entrevista de emprego, que não é certeza que você vai conseguir essa vaga, porque pode faltar realmente alimento na mesa. Então, nós estamos vendo um aumento dessas pessoas dependentes dos auxílios emergenciais, que é uma coisa boa, mas quando nós perguntamos para as pessoas que estão nesse sistema, você pergunta, e aí, está bom? Eles falam, não está bom. E nós estamos vendo esse número aumentando, e o gestor público, na verdade, ele tem que trabalhar para que esse número diminua, que ele tenha mais locais para trabalhar, que ele consiga gerar o seu sustento, conquistar a sua liberdade. Não falo a maioria, grande parcela das mães mandam os filhos para a escola porque é a única refeição do dia. Eles vão para a escola porque tem a refeição e é só aquela refeição que eles têm no dia. Kinchen, e as mães
que vão daí trabalhar, elas precisam mandar as crianças para a creche. A creche abre 7 horas, mas a mãe, para chegar no emprego às 7, ela tem que sair de casa, se ela for de ônibus, em torno de 6 horas da manhã. E a creche fecha às 5 horas, é o horário que está saindo do trabalho. Pois é, com quem que deixa a criança? Quem vai pegar a criança na creche? Está vendo? Então, olha, nós estamos vendo assim um desencaixe social que as pessoas estão ficando frustradas com tudo que vem acontecendo. E não é agora, isso já está vindo aí há 12 anos que a gente não está vendo melhorias. Uma questão pela ordem de educação, os uniformes escolares. Aí, a gente vê nas redes sociais aí, todo mundo postando que falta de uniformes, né, na rede pública municipal. Bom, se nós temos na cidade 62% das pessoas que recebem menos de R$ 3.000 por mês, vocês imaginam o quanto não pesa enviar a criança para a escola sem uniforme. Nós temos diferentes classes sociais. Então, o uniforme é um símbolo de participação da comunidade muito grande. Fala assim, eu estudo em tal escola. Olha, isso é um orgulho do aluno. Para a gente que esteve na escola, é bom você pertencer a esse grupo. E a falta dos uniformes não é só uma questão de matéria, não. Isso é uma questão realmente da pessoa se sentir parte da cidade. Isso que foi feito para a cidade é uma agressão social terrível. Realmente, infelizmente, faltou aí uma capacitação para simplesmente fazer chegar o uniforme para as crianças. Exatamente. Inclusão das crianças autistas, né? Que autista não é uma doença, é uma condição. A capacitação dos funcionários para receber esses alunos na rede pública. Eu tive um problema com um parente, que ele é autista, e ele era louco, eu tinha que ir para a escola toda hora, louco, esse moleque é louco. Inclusive, isso aí partia dos funcionários, entendeu? Tive que a gente teve até que mudar esse parente de escola por ou não comprometimento com a profissão ou a falta mesmo de capacitação para lidar, né, com essa condição do autista. Olha, sofre o aluno, né, que está ali tendo uma recepção na sociedade que não é por um sorriso, né? O meu avô sempre falava, Fernando, quando você encontrar uma criança pequena, sorria para ela, para que ela se sinta acolhida no mundo, para ver que o mundo gosta dela. E aí, quando vê uma história como essa que você está falando, dá para a gente perceber como isso faz mal na sociedade. E aí, quando nós levamos esse problema também para as mães, para os pais, eles estão vivendo isso 24 horas por dia, eles precisam de uma assistência psicológica para eles também. Percebe que tudo está conectado, não dá para pensar na cidade como uma coisa em separado. Se você falta numa situação, você atrapalha outra situação. Exato, é tudo interligado, né? E isso que eu estou comentando com você não é uma criação do nada. Já existem programas assim em outras cidades. Uma pergunta, prefeito. O senhor, obtendo êxito, Deus abençoar, se for permissão, né, primeiramente, do nosso mestre divino, estou com uma pergunta aqui do jornalista Nascimento. Se o senhor não obtiver o êxito, a pergunta é a contrária. O senhor aceitaria um cargo à frente de alguma secretaria do novo governo? Olha, Dá um exemplo, senhor. Habitação, vamos partir para aí, como é a sua especialidade. Se o senhor fosse convidado para ser o secretário de habitação de um outro governo que não do senhor, o senhor aceitaria? Capacidade e bagagem, o senhor tem de sobra. Obrigado. Kishen, primeiro que para eu estar vindo hoje como pré-candidato a prefeito da cidade, no dia que eu fui convidado pelas lideranças do Partido Novo aqui em Cotia, eu parei para pensar, eu falei, nossa, minha vida está tão tranquila, estou estabilizado, minhas coisas, né? Eu não sou uma pessoa rica, minha vida, assim, o que eu tenho de patrimônio é a minha empresa. É trabalho. É trabalho e é o que eu tenho de jornada e história para contar. Mas, certa noite, pensando, meditando sobre isso e toda essa minha jornada de trabalho, que a gente comentou uma pequena parte,
eu nasci sem saber nada. E graças assim, às boas portas, à boa sorte da vida, né, do nosso universo, eu consegui ter tanto conhecimento. Então, se eu não colocasse à disposição de Cotia tudo que ela fez por mim, se eu não colocasse à disposição, eu estaria sendo egoísta. Às vezes as pessoas falam, olha, eu já fiz tanto por Cotia, já fiz tudo isso por Cotia. Poxa, Cotia tem 168 anos de cidade. Eu tenho certeza que a cidade fez muito mais por você do que você fez por Cotia. Então, eu não penso nesse plano, não, que dá pergunta. Isso ainda não passa pela minha cabeça. A gente tem que dar a opção para o cotiano, porque se não tiver opção, né, lá do confiança no dia da votação, a única opção do cotiano são os que já estão aí. Vou fazer um adendo. O senhor tem valor, não tem preço. Ah, muito obrigado. Vou pedir para o senhor tomar uma água, dar uma descansada. Obrigado. Não estou espremendo o nosso ilustríssimo convidado, mas vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores. Antes de falar dos apoiadores, o Rotary Clube de Carapicuíba estará fazendo uma ação no dia 19 de julho, sexta-feira, né? Doe sangue, salve vidas. Vai ser lá na Avenida Sandra Maria, número 501, parceria Rotary Clube, Hemocentro São Lucas e a TV Granja Viana. Fecha a conta também, dando aquele requintezinho. Vai um abraço apertado para vocês aí que implementaram essa forma de fazer esse trabalho na sociedade. Está de parabéns. Vamos falar, sabe do quê? Você que quer alugar uma sala comercial por menos, por 600, até R$600 no Centro Nervoso de Cotia, Granja Viana. Estamos aqui na Torre The Wave, Adíbio Awada 386. Entra na descrição. A gente vai falar de propaganda, fala o número do telefone, o site. Chega aqui na hora, o negócio engasopa tudo, enrola tudo. CAC Cotia, vamos falar de documentação de arma de fogo. Está todo mundo aí numa transição, né? Sai decreto, tira decreto, pode possuir. Você que quer para fazer a prática do tiro desportivo, nós temos a CAC Cotia há mais de 10 anos fazendo documentação, reabilitação criminal. Dá uma entrada aí no telefone. Esse eu sei é 119-8058-1111. Melhor delivery de comida japonesa da região, Tigu. Rua Caran, aí no número 150, mandar um abraço aí pro Ian e pro Gustavinho. Parabéns aí pelo melhor sushi. Pediu, e nas compras, já recebi isso aí agora. Nas compras acima de R$150 tem 5% de desconto. Falou? Fecha a conta, descontinho tá junto com vocês. Salá. Quer comprar seu carro novo, usado, melhores taxas, laudo pericial? Entra aqui na descrição, liga para ele lá, fala assim, que a gente falou que tem carro, vende barco, vende lancha, o que você imaginar. Capaz de você chegar lá, tem até uma nave espacial para você comprar. Grande abraço para você, Salá. Estou com essa lenda aqui, antes da gente voltar e falar, eu estou com uma curiosidade aqui, que você trouxe um produto novo para lançar no mercado, que é esse spray aqui do novo, né? Queria até que o senhor... Para que serve esse spray aí, ilustríssimo amigo? Esse daqui é um inseticida contra carrapatos e outros parasitas que sugam os nossos recursos municipais. É isso. Esse é uma cômica, né? Uma situação cômica da nossa realidade. Então nós fizemos essa brincadeira aqui com um inseticida. Muito bem bolado. Estou aqui com o Planfreitinho aqui, do Novo, 30. Quero até mandar um abraço para o Alex, o presidente municipal está aqui com a gente. Uma honra receber duas autoridades aqui, dois experts aqui. Uma honra para o Fecha Conta. Fecha Conta hoje ficou gigante porque a inteligência está toda aqui com a gente. Um abraço aí. Obrigado por ter nos visitado aqui, viu, Alex? Estamos aqui com o Planfreitinho, combate ao mosquito da dengue. O pessoal, quando faz propaganda política, o pessoal coloca lá, vote em mim, Deus no comando e tudo mais. Olha aqui, olha que interessante. Combate ao mosquito da dengue. Essa é uma... Aqui sim, aqui eu gostei e concordo e assino embaixo. Essa é uma lista de tarefas que você pode fazer em casa que combate aí a proliferação do mosquito. Essas campanhas, elas existiam assim com grande ênfase, né? E nós não estamos vendo mais isso. Então, o Partido Novo fez essa campanha justamente para levar para a população, para olha,
tira areia, tira a água do vaso de planta, coloca areias, tem diversas coisas aí que realmente evitam, e nós vimos um aumento dessa... Um surto, né? Nossa, um surto. Eu peguei dengue acho que 2 vezes. Então, essas ações, uma casa pode resolver o problema de um quarteirão, não é? Mas o mosquito também aumentou, Kinshin, porque como os rios estão mortos, não tem mais o peixe para comer a larva, não tem mais o sapo para comer a larva do mosquito, tá vendo? Então, nós estamos fazendo aqui uma coisa entre as pessoas, mas a gente precisa realmente cuidar do meio ambiente com mais valor. Aqui também, ó, queroapoiar.com.br/confiança. Se tivesse, né, tempo hábil, a gente ia colocar o QR Code para vocês verem aí. Você que é apoiador, né? O novo pelo novo, né? Quer conhecer o trabalho. Redes sociais, Fernando Confiança. Vamos falar das redes sociais do partido e as suas redes sociais para o pessoal conhecer o seu trabalho, conhecer a sua história. Porque o legal não é você pegar uma pessoa, né? Eu achei legal, achei bonito e gostei, achei que você é super legal, e não conheceu o trabalho. Então, eu sei que você posta muito, né, a sua vida, o seu trabalho, né, o seu legado, tudo nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho das redes sociais, ilustre amigo. Bom, as redes sociais vieram realmente para nos reunir, né? A nossa cidade acontecia numa praça e hoje o mundo virtual é uma maneira da gente se aproximar. A minha vida sempre foi muito discreta, nunca tive uma exposição em rede social, Kinshin, sabe? Eu tinha ela mais para acompanhar as histórias dos meus filhos, dos meus amigos, tanto que, aproximadamente 90 dias atrás, eu tinha 3 seguidores, que era minha esposa, um dos meus 3 filhos e a minha mãe. Então, hoje já passei dos 1.000 seguidores. Né? Não é muito, eu sei que tem gente com... A gente usa aqui o canal da TV, mas eu estou com 100 no YouTube. Dá uma força aí no meu YouTube também. Dá uma curtida. Eu vou seguir seu canal, você também me ajuda, viu? Tá bom? E aí, assim, a minha rede social no Instagram, que é o mais tenho habilidade para usar, né? Sou Fernando Confianca. Porque não pode usar o C cedilha, né? Então, @sou Fernando Confianca. E sobre a vaquinha eleitoral, eu não sou uma pessoa rica, não tenho milhões para investir na campanha eleitoral. Então, nós abrimos essa vaquinha eleitoral e quem doar para a vaquinha não é para o Fernando, é para a gente trabalhar melhor para a cidade. Então, doou R$1, está doando R$1 para melhorar Cotia. E a gente fala em projeções astronômicas, né? Uma pré-campanha, eles falam aí em 2 milhões, deduzo eu, que o pessoal falando, para prefeito de 20 a 30 milhões. Vamos fazer uma conta rápida, o senhor que é expert nisso. Se investe 30 milhões, o senhor tem dados, investe 30 milhões, que o salário, eu não sei quanto está o salário do gestor hoje, acima de R$20 mil. Como que você investe 30 e nos 4 anos você não recebe isso? Como é que é essa conta? Essa conta, para nós, para mim, não fecha. Essa conta não está fechando. Como é que é esse cálculo, ilustríssimo amigo? Não fecha a conta, né, Não fecha a conta. Olha, eu também ouvi esses depoimentos. Mas o nosso trabalho não é dentro desses números, não, cara. Realmente, assim, ninguém tem dinheiro para jogar fora, né? Mas me parece muito mais um discurso para te afastar de uma pré-candidatura ou de uma candidatura, porque você fala, eu não tenho 1 milhão para jogar nisso, eu não tenho 2 milhões, não tenho nem R$10 para jogar fora. Então, eu acho que isso é um discurso muito mais para afastar as pessoas da política do que uma realidade do quanto você precisa de recurso. Olha, eu acho que isso cabe muito mais como realidade do que realmente esses números. Bom, se eles vão jogar aí na campanha esses milhões, pode ser que joguem dinheiro fora. É verdade. O novo pelo novo. Hemodiálise, saúde, vamos falar de saúde. Nossa saúde aí, a gente também tem uma grande dificuldade de
municípios próximos usar a nossa rede pública. E vamos falar um pouco de saúde. Vamos falar de saúde. Começar pelo hemodiálise? Hemodiálise. Bom, em 2020 eu fiz um projeto, assim, um anteprojeto do Centro de Hemodiálise para Cotia. Então, eu fui estudar qual era a necessidade da cidade. E eu encontrei, na época, em torno de 95 pessoas que precisavam utilizar o tratamento. E essas pessoas não são tratadas em Cotia. Para quem conhece um pouco mais a fundo, sabe da dificuldade, mas eu vou contar para vocês que são necessárias 3 sessões de hemodiálise por semana. Então, é dia sim, praticamente dia sim, dia não, dia sim, dia não. E as pessoas ficam nas máquinas durante horas. Então, elas saem daqui de Cotia, por exemplo... 2h30 da manhã. 2h30 da manhã, para chegar lá no centro de tratamento, ficam 3 horas? 4 horas. 4 horas na máquina. E depois elas voltam para Cotia. E vão chegar aqui perto aí da 1h da tarde. Tudo isso... Eles estão com alimentação deficiente, um mal-estar, um mal-estar enorme. Então, realmente, nós já estamos num tamanho de cidade que demanda um centro de hemodiálise. Fui pesquisar, então, existe uma lei que já passou por todas as comissões na Alesp, que é lá na Assembleia Legislativa, porque para fazer o centro de hemodiálise, os recursos, nós dependemos muito dos recursos dos paulistas, ou seja, do Estado. Então, os paulistas vão pegar os impostos que eles pagaram e vão direcionar para Cotia para nós termos o centro de hemodiálise. Então, foi escrito já uma lei, ela já passou por todas as comissões e ela só precisa ser votada na Assembleia Legislativa. Pois bem, apesar de eu ter levado esse projeto arquitetônico, ter identificado também o projeto de lei que estava lá, não houve nenhum movimento político capaz de consolidar o centro de hemodiálise. E isso já tinha sido prometido numa gestão anterior, depois veio nessa daí, e agora estão prometendo de novo. Gente... nós já passamos de 100 pessoas que estão precisando do tratamento de hemodiálise. Então, isso aí precisa ser feito. Outra coisa, com relação à saúde, nós temos um investimento municipal na ordem de 15,6% do orçamento do município. E o mínimo exigido pela lei é de 15%. As cidades ao nosso redor já estão numa média de 26%. Na saúde. Então, esse pouco investimento é o que está o usuário está sentindo ali lá na UBS, no postinho, na falta de remédio, às vezes que é prescrito para eles, viu, Quincho? Então, realmente os recursos existem, mas nós precisamos colocar eles de uma forma mais inteligente, mais eficaz. Outra coisa que está acontecendo é que foi terceirizado o serviço funerário na cidade. Eu falo porque experiência própria, eu até pagava pouco, R$135 em 2 parcelas, 2 de R$135, e hoje eu pago, no nosso jazigo da familiar, R$295 em 2 parcelas, 295 agora e 295 depois. E sem falar, que eu estou acompanhando, infelizmente, ultimamente eu venho perdendo alguns amigos e alguns entes queridos, e a gente fala aí numa soma aí de 6, 7, 8 mil reais para fazer um sepultamento. Prefeito, o que nós podemos fazer? Bom, eu venho já falando aqui com você que tudo está conectado. 62% da população recebe menos de R$3.000 por mês. Então, um sepultamento nessa ordem de 6 mil, você já imagina a preocupação das pessoas. As pessoas que estão em fragilidade social ou orçamentária, que estão assistidas pelo Bolsa Família,
eles não precisam pagar o serviço funerário. Mas quem recebe R$ 3.000 não está dentro do serviço assistencial, está vendo? Então, nós precisamos revisar os recursos que nós temos no município, os recursos públicos, para tentar amenizar esses valores, né? Porque é uma preocupação. A única certeza que nós temos quando nascemos é que nós vamos precisar de um serviço funerário. Sendo que, em dados, 63%, né, o senhor tinha falado para mim, e nós estamos na casa de 63% que não tem a boa renda, não é verdade? É isso aí, recebe menos de R$ 3.000 por mês. Uma excelente entrevista, estamos aqui com essa fera, sabe muito sobre gestão pública, e estamos dando uma pincelada, a gente podia fazer aqui 10 horas de live, mas estamos dando uma pinceladinha em cada quesitinho, que foram questões levantadas, o pessoal manda para mim, manda para ele, e para a gente poder estar passando para vocês, né, o conhecimento e que dá para se resolver. Cotia tem jeito, precisa apenas, né, o novo pelo novo. Meio ambiente, ilustríssimo, meio ambiente. Eu ando por aí bastante, estou vendo algumas falhas geográficas, né? Pedaço ali, você olha, está com árvore, daqui a pouco você olha lá atrás, está um descampado. Vamos falar muito sobre meio ambiente na cidade de Cotia. O meio ambiente, nós percebemos ele quando não vemos mais as árvores, né? Então, é ali que, para nós aqui em Cotia, as árvores fazem parte da gente, né? Você aqui tem uma visão de que o céu encosta na copa das árvores. E mesmo que o seu terreno não tenha as árvores que estão nos terrenos dos vizinhos fazem parte da sua paisagem, da sua sensação. Bom, o meio ambiente, você viu a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Grande parte é por uma negligência com o meio ambiente. Nós fazemos parte disso. E à medida que alguém corta toda essa vegetação, não são só as árvores, existiam animais silvestres que estavam vivendo ali, aqueles que comem o mosquito, né, da dengue, estavam ali também, tá certo? A partir desse momento, você cortou as árvores, nós, então, potencializamos o aumento das doenças. Por exemplo, tem a doença do carrapato, né? Nós falamos aqui do inseticida contra os carrapatos que sugam a nossa saúde. Os carrapatos, eles saem dali daquela área de mata e vêm para junto das casas. Aí as pessoas pegam doenças. Isso eu estou falando com propriedade de uma médica veterinária que veio fazer uma palestra aqui em Cotia, mostrando que não basta apenas agora nós reflorestarmos essas áreas que nós perdemos. Nós precisamos colocar as árvores que servem de alimento para a fauna que nós temos aqui em Cotia. Nós mandamos para a Câmara dos Vereadores uma minuta de projeto de lei que permitia colocar as abelhas nativas do Brasil, que são sem ferrão, são dóceis e também produzem mel, colocar essas colmeias nos parques, praças e escolas, justamente para levar para as crianças essa mensagem do valor da nossa floresta, da nossa natureza. E as crianças disso aprendem como que os polinizadores são fundamentais, porque se não polinizar uma laranjeira, nós não temos a laranja. E não é só o ser humano que come a laranja, os outros animais, os outros seres vivos também comem as frutas. Então, nós começamos a quebrar uma cadeia de vida que, sem as abelhas, a vida não existe. Muito bem. Levamos essa minuta de projeto de lei, eu tenho mais de uma dúzia que viraram leis, né? Então, por isso que eu também não preciso ser vereador. Eu já sei o que um vereador pode fazer. E vindo, né, como pré-candidato a prefeito, é para poder fazer as coisas que a gente precisa. Não é o poder pelo poder. Mas as abelhas, a lei das abelhas foi para a Câmara, passou por todas as comissões na Câmara dos Vereadores, foi aprovada no plenário da Câmara e enviada para o Executivo. E a pessoa que estava lá, eu não vou citar nome, vetou o projeto, tá? Dizendo que essa tinha que ser uma prerrogativa do Executivo.
Simples assim. E agora nós não temos uma educação ambiental favorável para a nossa natureza. E o meio ambiente é importante para nós aqui em Cotia. Quando você olha aí no mapa, pelo Google, né, no mapa ali do Google, você percebe a cidade de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, não tem mais verde. E aí surge uma grande área verde ao lado e você vai perceber que é Cotia. É a represa do Morro Grande, né? A reserva florestal do Morro Grande. A reserva florestal do Morro Grande, ela não é um parque, ela precisa ser um parque, porque hoje ela está sob concessão da Sabesp. Mas o que a Sabesp na verdade, ela vigia a caixa d'água. Nós não temos ali um guarda, sabe, um guarda florestal para cuidar desse nosso patrimônio aqui. E eu não vejo nenhuma vontade política para que isso aconteça. Vejo só discurso. Discurso eu vejo bastante. Mas eu fui até a Alesp pedir para um deputado interceder por nós junto do governador, para que ele coloque, então, um parque estadual aqui no Morro Grande. E quem me alertou sobre as abelhas foi a minha filha, vindo da escola. Ela chegou: pai, se acabarem as abelhas, a vida acaba. Eu falei: nossa, deixa eu ver o que é isso. E fui pesquisar, fui até Curitiba, trouxe esse projeto de lá, que chama Jardins de Mel. Olha que nome bacana. Jardins de Mel. As crianças com o título de Guardiões das Abelhas Sem Ferrão. Pensa, como que eles não podem se sentir importantes, não é? E toda essa parte das árvores, como os caminhos do pólen. Olha, eu acho que isso pode ser um patrimônio turístico da cidade. E o mel que é produzido em Cotia, ele não tem contato com os... deixa eu me lembrar o nome aqui, os defensivos agrícolas. Então, é um mel super puro, é um mel muito valioso. Então, nós precisamos incentivar os meliponicultores e fazer de Cotia esse mel como sendo a mensagem da cidade para o restante do mundo. Essa é a importância que eu vejo do nosso meio ambiente, Quincha. O senhor sabe o que eu gostava quando eu ia para a escola? Quando a gente ia fazer a horta atrás da escola, a gente montava o pluviômetro com a garrafa para medir a quantidade de água. E outra coisa, a gente ficava em forma para cantar o hino nacional. Isso era uma alegria tão grande. E hoje a gente olha, isso acabou, né? Isso sumiu, né? Então eu sinto muita falta disso, gostaria muito que meus filhos vivenciassem isso, os que estão na escola ainda, mas algumas tradições estão ficando pelo caminho, estão sendo esquecidas. Ilustríssimo amigo, que a gente tem temas demais para falar, mas vamos falar um pouquinho, sabe do quê? Geração de emprego. A gente vê mutirões aí de emprego, lançamento de vagas e tudo mais, e você vê aquela enorme demanda de pessoas desempregadas. Naquele mesmo conceito que a gente estava falando, né? Eu vou deixar de comer para me arrumar, para ir numa... vamos falar sobre o desemprego na cidade e a geração de empregos. Bom, eu ouço dos empresários que faltam pessoas capacitadas para trabalhar nas empresas. Mas nós vemos diariamente a Raposo Tavares parada, e ela tem ali diariamente 32 mil cotianos que saem para trabalhar de Cotia em outras cidades. Mas nós temos um outro número que é super interessante, que nas fábricas nós temos em torno de 17.500 colaboradores. 18% vêm trabalhar em Cotia, mas eles moram em Carapicuíba. 15% vem de Osasco, 15% vem de São Paulo, 15% também está vindo de Itapevi, e os outros 7% das cidades ao redor. Vejam que, para termos tantos cotianos saindo para trabalhar em outras cidades, é porque eles são capacitados. Para você trabalhar em São Paulo, você tem que ter uma qualificação, né, Quincha?
E por que que eles não estão vindo trabalhar nos empregos de Cotia? Aí você vai entender que as oportunidades de empregos que estão ali na secretaria que cuida disso, né, de trabalho e emprego, não conversa com a Secretaria de Indústria e Comércio. As vagas, as pessoas simplesmente não sabem. Então, o mutirão do emprego, aliás, assim, eu conversei sobre isso no começo do ano e trocou o secretário, né, da Indústria e Comércio, e o novo secretário trouxe esse mutirão do emprego. Eu falei, nossa, eu quero ver essa minha visão na prática. Fui até lá o nosso ginásio municipal, acordei cedo, cheguei lá, nossa, eu cheguei 6:50. Falei, bom, vou chegar mais cedo, porque aí eu quero ver o desenvolvimento. Já tinha uma fila enorme de pessoas que já tinham acordado bem mais cedo para entrar nesse processo. Aí entrei, foi assim, tudo bem organizado, muito interessante ali para o pessoal ser atendido. E essas experiências precisam acontecer constantemente na cidade, tá bom? Da geração de emprego. Mas os empresários também sentem muita dificuldade na hora de abrir a sua empresa. Olha, é uma burocracia enorme. Hoje nós temos em cidades onde você faz isso tudo pela internet. Você não tem que ter esse intermediário ali, sabe? De falar assim, com quem que eu falo para que a minha empresa possa ser aberta? A gente tem que deixar tudo digitalizado. Isso evita corrupção. Ele incentiva você a se regularizar, sabe? Então, nós precisamos entrar por esse caminho. Tem que incentivar o cotiano a morar em Cotia, a trabalhar em Cotia, cuidar da sua saúde, estudar e também se divertir em Cotia, né? Nós tínhamos no passado uma cultura na cidade muito característica da gente. A Congada de São Benedito, poxa, é um patrimônio que nós temos, mas nós tivemos aqui a fanfarra Regente Feijó, nós tivemos festas juninas na praça da cidade, carnaval de rua, e nós tínhamos aqui um Natal muito bem elaborado, feito pela Associação Comercial. E a Associação Comercial foi deixada de lado e hoje os comerciantes não têm união. Veja que tudo isso vai atrapalhando a nossa cidade e as pessoas que trabalham em São Paulo, por exemplo, acabam fazendo as coisas em São Paulo, por exemplo, cortar o cabelo, ou já vai comprar uma camisa, faz as compras do supermercado para lá, e isso vai, então, diminuindo o movimento do comércio da cidade. Isso não pode continuar, isso tem que acabar. Nós temos, então, que dar prioridade para a geração de empregos e facilitar a abertura de empresas e transmitir para eles, para essas pessoas, confiança de que ele pode vir para Cotia, porque Cotia vale a pena. Professora Irene Prestes, grande professora, também pré-candidata à vereança da cidade, está fazendo uma pergunta muito legal aqui. Precisamos garantir, né, vagas para jovens aprendizes, abrir as portas para capacitação. Na verdade, não é nenhuma pergunta. E o Paulo Generoso mandou aqui, ó, qual a ideia de Vossa Excelência para empregabilidade para pessoas com deficiência? Muito legal essa pergunta. Muito legal. Bom, falando sobre os jovens aprendizes, assim, a recomendação do mundo é que nós tenhamos em torno de 30% dos jovens fazendo o curso técnico, Kinchen. Mas em Cotia, quando você faz a conta de quantos estão fazendo, nós estamos com 2% dos jovens fazendo o curso técnico. Que horizonte que nós temos? Como é que nós vamos conseguir colocar esses jovens nesse mercado de trabalho competitivo? Porque gerar emprego é muito difícil. Você empreender ao ponto de que você consiga empregar mais alguém não é fácil. E, no caso das pessoas com deficiência, as empresas com mais de 100 funcionários, elas já têm obrigatoriedade de colocar pessoas com deficiência trabalhando nas empresas. Mas poderia ser também
bom ter pessoas com deficiência e empresas com menor quantidade de funcionários, concorda? Exatamente. Então nós precisamos, primeiro, fazer um trabalho de educação, de capacitação das pessoas com deficiência, porque não adianta falar assim, a vaga está aqui para você, mas você não sabe o que fazer. Então, a APAE de Cotia tem um trabalho muito interessante sobre isso, que conseguem levar essas pessoas a um grau de participação na sociedade enorme, Kinshi. E isso precisa ser multiplicado. Eu tenho bastante contato com as entidades sem fins lucrativos de Cotia, e todas elas têm uma grande dificuldade, que é ter alguém que cuida da mídia, alguém que faça administração, alguém que faça a gestão jurídico da coisa. Então, nós precisamos ter aí um poupa-tempo das entidades assistenciais, um lugar onde as entidades vão lá. Eu estou precisando de um cara que faça propaganda da minha entidade aqui. Aí tem lá o pessoal, ajuda a fazer, a assessoria jurídica, porque esse é um problema estrutural muito grande. E as entidades assistenciais, elas são como carros pequenos, eles são ágeis, eles chegam lá onde está tendo a necessidade rapidamente, enquanto que a máquina, a prefeitura, ela não consegue chegar lá com tanta agilidade. Nós precisamos ter esses convênios e também esses incentivos para todas essas entidades. Eu vejo dessa forma porque eu sou voluntário em entidade assistencial desde 2006. Já ajudei a fundar entidades assistenciais e todas têm esse problema. Nós precisamos dar isso para eles. Isso precisa fazer parte da gestão da cidade, cara. Cotia tem jeito. Tem, eu sim. acredito. E fecha a conta. E fechar a conta. Ilustríssimo amigo, agropecuária, agronegócio. Vamos falar que foram pouquíssimas as pessoas, não dá para encher uma mão, que veio falar de agropecuária aqui no programa Fecha a Conta. Porque quando você olha nos dados da cidade, nós temos em torno de 212 empresas de agropecuária em Cotia. 212. Nós já fomos a Cooperativa Agrícola de Cotia. Exatamente. Agora, bem lembrado. Não é? Sendo que ela, lá em 1923, ela já tinha 2.300 associados, numa época que nem tinha internet, hein, pessoal? Então, veja só o que é você olhar para um segmento como empreendedorismo. Hoje, a agropecuária de Cotia ela está sendo cuidada pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Essa secretaria não tem capacidade para levar qualquer empreendedorismo para esses agricultores. Então, nós precisamos mudar a visão. Isso, olha, simplesmente nós não estamos gastando mais nada, nós só simplesmente estamos interpretando o que o agricultor faz. O agricultor precisa de apoio, de tecnologia, de capacitação, precisa ser visto como uma empresa, porque assim ele vai poder cuidar melhor do meio ambiente. Se ele tiver acesso a financiamento, a um bom maquinário, ele vai degradar menos o meio ambiente. Gente, isso, para mim, eu sei que depois que a gente fala, parece óbvio, mas as pessoas não estão vendo isso. Exatamente. Uma coisa muito rica aqui em Cotia, e eu não vejo a oportunidade ainda, é cultura. Temos muitos artistas de rua, né? Estão se debandando para São Paulo, muitos em semáforos. Esses dias eu vi o rapaz, ele colocou uma cadeira na faixa de pedestre, subiu com a perna de pau e ainda estava equilibrando. Eu falei, nossa, e no desnível, sabe? Eu achei aquilo super fantástico. Cultura na cidade, ilustríssimo. Olha, vamos trazer junto desse tema da cultura também a parte do esporte. Juntos. Porque eu acho que isso... Interligados. Estão conectados. Olha, nós tivemos campeonatos de futebol de salão aqui na cidade, onde o nome dos times tinha o nome de empresas. O Barquete, tinha o Simeone, não é? Nós somos mais antigos, nós vivemos isso daí. Então, se nós não tivermos participação dos cotianos, das empresas de Cotia nesse segmento,
nós vamos deixar esses nossos artistas sempre à mercê de uma destinação de recurso político. Não é verdade? Isso não tem recurso para tudo isso. Pessoal, olha, nós já falamos que precisamos cuidar da saúde porque só está sendo investido 15,6%. A gente tem que aumentar isso. Nós estamos vendo que nós precisamos trazer curso de capacitação para os professores e cuidar também melhor das crianças. Então, olha, já estamos gastando com isso. Aí, quando nós vamos chegar na cultura, alguém vai ter que deixar de receber. Então, se nós não tivermos uma parceria com os empresários, com os cotianos, ou seja, se nós não tivermos uma união da comunidade sobre esse tema, nós vamos ficar cada vez menos orgulhosos de morar em Cotia. E isso, eu gosto de morar em Cotia, não quero mudar daqui. Sabe? Na minha família, nós somos em 139. Como é que nós vamos mudar todo mundo daqui? Não dá. A cidade precisa acolher a gente, mesmo que nós sejamos antigos, porque aqui estão as nossas memórias, aqui estão as nossas histórias. E as pessoas que chegam aqui na cidade, elas começam também a escrever as suas histórias. Então, é uma cidade que ela faz muito mais pelas pessoas do que nós estamos retornando para ela. Exatamente. Em todas as lives que eu vejo, todo mundo fala em segurança pública, fala da guarda, fala disso, mas sempre fica de fora uma secretaria muito importante e um departamento muito importante, na qual eu represento, que é o Departamento de Trânsito, o Demutran. Muitos amam, mas muitos odeiam também. Mas sem esses fiéis escudeiros, não funciona. Não consegue funcionar. Qual a importância do Departamento de Trânsito na sua gestão para a cidade de Cotia? Hoje, nós temos 30 homens operacionais, no contexto, poucas viaturas, porque as viaturas são locadas, e para atender, vamos colocar aí 280, vamos colocar 280, que vai dar uma conta aí de quase 10 mil para cada agente de trânsito cuidar, e, na verdade, pela regulamentação, é um agente de trânsito para cada 2 mil habitantes. Na sua gestão, departamento de trânsito sempre esquecido, sempre de lado, um departamento com homens, pais, religiosos, palmeirenses como eu, são paulinos, corintianos, mas estão lá na chuva, no sol, quando cai um óleo. O pessoal xinga quando recebe uma multa, mas não sabe a importância desses homens na cidade de Cotia. Eu gostaria que o senhor abrandasse isso, né? Falar um pouquinho desses pouquíssimos homens, como eu. Bom, o Zona Azul funciona bem, né? E o Zona Azul é assim, passou ali do horário de tolerância, você recebe uma multa. Então, mas não está resolvendo o problema das vagas de estacionamento. É só você ver o que está acontecendo, você conversa com o comerciante se ele é favorável ou não ao Zona Azul. Pergunta até para os cotianos se eles são favoráveis, né? Então, esse sistema de trânsito é o nosso sistema, é o nosso direito de ir e vir. Essa é a importância. Eu tenho certeza que o agente de trânsito ele sai de casa para cumprir o seu dever, para dar o direito das pessoas irem e vir com segurança e que ele perca o menor tempo possível nesse trajeto. Essa é a função do agente de trânsito. Precisa de ferramental, precisa de valorização, precisa de mais gente, porque chega uma hora que, quando eles veem que não conseguem dar conta, isso desmotiva. Você fica desmotivado. Se você não tem uma importância participando da sociedade, o que vale a pena você continuar no serviço? Não é só o salário, sabe? Que são como os professores. O salário para eles são importantes, é necessário, eles também são pais, têm lares, mas o prazer de ensinar está no professor. Então, o agente de trânsito precisa entender de onde que está vindo a verba
Por que que não... Nós passamos o mês de maio, eu não vi nenhuma campanha do Maio Amarelo que nós tínhamos. Até um agente, né, que é o Reinaldo. Poxa, o cara... Ele não faz parte mais da campanha do Maio Amarelo por questões internas. Olha, meu... E Eu também fazia parte do Maio Amarelo. Você também? A gente ia para Brasília, fazia acontecer... O Reinaldo, juntamente comigo, implantou aí os carros batidos, que saiu até no SBTV. Um cara de suma importância, né, que ele até fez uma pergunta aqui, mesmo, né, no primordial. Muitos odeiam, porque ninguém quer receber multa, mas assim, um cara muito inteligente, sabe o que faz. Não, se o trânsito está adequado para você circular com o seu automóvel, você não vai receber multa. É isso que é importante. Então, vamos dizer, a via ela permite uma velocidade de 60 km por hora. E se não tem um engenheiro de trânsito que entende que ali pode circular 60 km por hora, pode ser que a Secretaria de Trânsito e Transporte coloque lá um limite de 40 por hora. O que vai acontecer? As pessoas vão tomar multa. E aí parece que nós vamos ter uma indústria da multa e não um sistema de transporte das pessoas. E tudo isso que eu estou falando, nessa perda de competitividade de Cotia, é em comparação a outros municípios. Tá bem? Então, se você fala assim, esse carro é um carro super econômico. Econômico em relação a qual carro? Concorda? Então... uma referência. Essa perda de competitividade que eu estou falando é em relação ao que está acontecendo em outros municípios ao longo desses 12 anos. A cidade de Cotia está atrasada, como nós temos algumas obras que também estão atrasadas. Então, as pessoas estão atrasando a gente. Não pode. Vamos recuperar, resgatar a cidade. Na verdade... Praticamente, nós estamos vivendo aí uma tragédia similar ao que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as pessoas estão... Hoje, lá, eles estão sem trabalho. Aqui também a gente está perdendo isso. O Rio Grande do Sul perdeu competitividade. E é isso que, aos poucos, nós estamos indo, ficando para trás. Sabe que tudo que é bom dura pouco, mas ainda tenho uma última pergunta, que é a tratativa de todos os servidores públicos que... Na sua gestão, prefeito, tem para os servidores públicos? Olha, a cada ano que você trabalha, você adquire mais experiência, mais capacitação, você vai aprimorando e você vai melhorando. O servidor público, que ele é concursado, ele já passou por diversas gestões. E muitos deles sabem como fazer todo o processo andar. Mas, no cargo de liderança, não está ele. É colocado alguém que tem alguma amizade ou um favor. Sem capacitação técnica. Então, e aí quem acaba sustentando essa secretaria para que ela não acabe, né, que ela não seja desmontada, é o servidor público. No meu ponto de vista, nós precisamos colocar na secretaria pessoas capacitadas. E pode ser um servidor público. Ele pode ocupar essa cadeira e fazer um desempenho que a população espera. Olha, ali em Joinville, foi eleito um prefeito do Partido Novo, que é o Adriano Silva, e a vice, que é a Rejane Gambim. Ele trabalhava num escritório de uma fábrica, um cara que não era conhecido na cidade também, mas ele enfrentou lá políticos tradicionais, políticos profissionais, lideranças de bairros que já estão acostumados com esses políticos tradicionais e profissionais, e muitas outras coisas similares do que a gente tem em Cotia. Bom, ele fez, então, um secretariado totalmente independente de favores políticos ou amizades. E a Câmara dos Vereadores não era a maioria dele. Mas os vereadores foram vendo que, no passar do tempo, quando eles chegavam com as demandas lá na prefeitura e as secretarias conseguiam ouvir, resolver e entregar o problema resolvido, a população começou a ficar feliz com a administração pública. Tanto que, no terceiro ano de mandato dele,
ele já estava com uma aprovação, um índice de aprovação da população de mais de 92%, Kinch. Então, veja só como é bom para a cidade nós termos pessoas capacitadas à frente das secretarias. É assim, o nosso recurso, o dinheiro, não é do prefeito, o dinheiro é dos cotianos. E a gente tem que ter uma grande responsabilidade em cima disso. Como gastar esse dinheiro não é gastar, é retornar para o cotiano o quanto que ele pagou. Você vê aí o IPTU, que ele foi revisado, né, porque existiam pessoas que estavam com os imóveis com uma área construída menor no registro da prefeitura, aí foi feita uma revisão, aumentou, então, a área construída e, consequentemente, aumentou o valor do IPTU. Só que esses recursos municipais eles não estão sendo suficientes para pagar a folha do funcionalismo público. Nós temos pouco mais de 6.000 funcionários na prefeitura. Então, ou nós trazemos realmente secretarias eficientes, e aí transmitir, então, confiança para vir o investidor para Cotia. Sabe, existem bons empreendedores imobiliários que fazem excelentes loteamentos. Nós vemos aí nas cidades vizinhas, né, uns loteamentos bons para diversas classes sociais. Mas eles não estão vindo para Cotia. Está vendo? Então, o funcionário público ele é fundamental. Dentro de todo esse contexto, ele faz parte de uma boa gestão, cara. Ele não é assim, dizer que é o prefeito que resolve tudo é muita prepotência. Não, você tem que ter gente capacitada e eles estão lá dentro da prefeitura há anos. Exatamente. Levanto a última pergunta sobre funcionalismo público, o porquê, né, de ter subsecretários com salários astronômicos. É uma preferência atual, né? Na sua gestão, extingue-se esse cargo. Ah, sim, porque nós podemos ter um chefe de departamento, né? Eu acho que a gente não precisa de ter tantas despesas para fazer a gestão, já que nós temos funcionários públicos capazes. Olha, eu sou muito bem tratado quando eu vou nos órgãos públicos. Eu acho que eles olham para mim e falam assim, deixa eu tratar bem esse senhor aí, né? Mas eu sou muito bem tratado, os meus projetos andam muito bem quando eu entro com um projeto de construção. Os técnicos analisam, me explicam algum ajuste que eu preciso fazer. Tudo isso funciona super bem. Mas quando eu entro lá na prefeitura pedindo uma autorização de cessão de uso de um imóvel, de uma associação de moradores, e isso depende, então, de uma vontade política, aí não anda. Então, assim, os técnicos da prefeitura estão bem, atendem a gente bem, mas aí, quando depende de uma vontade política, aí a coisa está ficando difícil. Faz mais de um ano que nós entramos com um abaixo-assinado de uma associação de moradores, que eu não vou citar o nome, porque senão pode acontecer aí alguma opressão. Repercutir ao contrário. Alguma opressão, com mais de 300 assinaturas, e não tem a cessão de uso. E sabe por que eles querem a cessão de uso? Para tirar o alvará de bombeiros. E para que eles querem o alvará de bombeiros? Para eles colocarem uma escola de alfabetização, cara, na sede da associação. E sabe quem que construiu a sede da associação? Foram os moradores, com recursos próprios, não foi construído pela prefeitura. Então, assim, é uma falta de sensibilidade tamanha. Talvez, se esses processos fossem todos digitalizados, né, que você fizesse tudo isso por um aplicativo de celular, por exemplo, você falou aí dos buracos da rua. Imagina que você tem um aplicativo, você tira a foto, coloca lá você é o munícipe, porque a hora que você baixou o aplicativo, você é identificado como um usuário do município, manda a foto, isso já abre o processo de manutenção da rua e tudo anda, sabe? Então,
essa cidade é que eu vejo que nós precisamos viver agora aqui em Cotia, a partir, né, desses anos que nós vamos ter pela frente. Chegamos ao final de mais um programa. Antes de passar às considerações finais, ilustre amigo, eu quero que você leve para sua casa o troféuzinho do Fecha Conta, para você guardar. Que é uma recepção carinhosa nossa. Que privilégio. Deixa lá no cantinho guardadinho. Nossa. Foi uma honra muito grande. Obrigado, Cristian. Ter pessoa de tamanha inteligência aqui falando, contando os problemas, mas não é só apontar os problemas. Hoje mostrou que Cotia tem jeito e tem soluções. Antes de eu te passar as considerações finais, eu quero agradecer a todo mundo que está aqui. Esse bastidor aqui, que a gente pudesse filmar, filmava. O pessoal que faz tudo acontecer, o meu produtor, a nossa Claudete Fusão, que faz tudo isso aqui acontecer. Se não tivesse esse time e os internautas que estão do outro lado, e principalmente as celebridades que sentam aqui para falar com a gente, não existiria, não fecharia a conta. Considerações finais, meu ilustre amigo. Kirchen, olha, muito obrigado pela acolhida, de todo o time que está aqui. E eu quero dizer para vocês que nós vamos ter agora, nas eleições de 2024, pela primeira vez, o Partido Novo participando, trazendo para concorrer com pré-candidatos. Até agora nós só podemos falar como pré-candidatos, mas nós temos 5 pré-candidatos a vereadores, 2 mulheres que estão compondo o time e 3 homens. Eu queria, se você pudesse um dia, entrevistá-los para que os seus... A agenda está abertíssima. Poxa, todos que bom. Aqui vão ser recebidos como se fossem meus irmãos. Vai ser... A agenda está aberta. Pode dar um toque aí para a assessoria, dar um toque para a gente. Eu vou ter que abrir os programas, foi até bom o senhor tocar, vou ter que abrir os programas às segundas-feiras, porque, assim, o pessoal gosta da gente, né? Então, o que é bom, a gente tem que dar continuidade no trabalho. Então, estamos abrindo a agenda também para as segundas-feiras, e vai ser uma honra receber os pré-candidatos, falar um pouco da história do Novo, porque o Novo é novo, então a gente tem que trazer para o conhecimento, e tem gente boa lá, gostei de ver o site de vocês, vai ser uma honra receber. Que bom, porque essas pessoas que estão vindo, esses 5... O Flavinho está aqui também, o Flavinho é de vocês, né? Flavinho. Forte abraço aí para o Flavinho. Flavinho. E essas pessoas que estão vindo para a política, estão vindo também pela primeira vez, e elas se inspiraram nesse desafio de mudar a cidade, de transformar realmente a cidade. Eles estão estudando diariamente como é estar vereador, quais são as obrigações do vereador, quais são as funções do vereador. E, acima de tudo, são pessoas sensíveis com os problemas da cidade. São pessoas todas assim com um passado excelente. Nós não vemos nenhuma reclamação deles. Então, a mensagem que eu quero deixar é essa. Chegou o ano que o Novo chegou em Cotia. Exatamente. Muito obrigado. Quero agradecer vocês, desculpem estourar um pouquinho o horário, até peço desculpa para a minha produção, mas o papo estava tão bom. Iria uma semana falando que tem muita coisa para a gente falar. Uma honra, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de trazer a sua palavra, trazer a sua biografia e o seu trabalho aqui para o Fecha Conta, para os nossos ouvintes aí estar acompanhando você. Uma honra ter recebido Vossa Excelência em nossos estúdios. E para você que está na nossa live, um beijo para todo mundo. Desculpa se eu pulei algum nome, sabe? Quem sabe faz ao vivo. Quero mandar um beijo, um abraço, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma sexta-feira maravilhosa e um final de semana fantástico. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Como fala a Bíblia, né? Onde estiver uma ou mais pessoa, lá eu estarei. Você que almeja um cargo, ser vereador da cidade de Cotia, ser prefeito da cidade de Cotia, você tem que gostar de gente, você tem que ter projeto e você tem que ter confiança. O novo pelo novo. Antes de tudo, passa aqui pelo Fecha Conta. Super beijo para vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. AUP! Tchau, tchau! E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado federal, fazendo esse vídeo para o meu amigo Kirchen. Kirchen, é o seguinte, eu quero mandar um abraço para você, parabenizá-lo pelo programa Fecha a Conta, pelo trabalho que você tem feito junto
aos pré-candidatos, junto ao município, junto à TV Granja Viana. Desejar sucesso para vocês aí. Eu estou à disposição, estou aqui em Brasília, corrido, a gente não para, mas saibam que vocês têm um deputado federal à disposição, o Coronel Telhada, e aí em São Paulo, na Assembleia, o meu filho, o Capitão Telhada, tá bom? Parabéns, Kishin. Continue firme na missão. Deus abençoe. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Coronel Telhada, deputado federal, fazendo esse vídeo para o meu amigo Kishin. Kishin, é o seguinte, eu quero mandar um abraço para você, parabenizá-lo pelo programa Fecha a Conta, pelo trabalho que você tem feito junto aos pré-candidatos, junto ao município, junto à TV Granja Viana. Desejar sucesso para vocês aí. Eu estou à disposição, estou aqui em Brasília, corrido, a gente não para, mas saibam que vocês têm um deputado federal à disposição, o Coronel Telhada, e aí em São Paulo, na Assembleia, o meu filho, o Capitão Telhada, tá bom? Parabéns, Kishin. Continue firme na missão. Deus abençoe.